Oi, gente. Meu nome é Júlia. Eu sou psicóloga, eu sou professora universitária, mas, para ser bem sincera, aqui nesse canal eu não vou ser nem professora nem psicóloga de ninguém. Eu tenho como objetivo nesse ano aprender a lidar melhor com as minhas finanças. E eu tô inaugurando agora um ano sem compras. Eu costumo ver vídeos assim na gringa, onde pessoas fazem aquilo que elas chamam de ano no buy, né? Que em tradução direta seria realmente um ano sem comprar. E eu gostaria que 2026 fosse o meu ano no buy. Uma coisa que eu parei para perceber é que a década dos meus 20 foi uma década de aumento de renda, aonde eu saí, né, de uma pessoa recém-formada para uma profissional bem colocada no mercado de trabalho, e eu aproveitei essa vida desse jeito, né? Inclusive, não me preocupando tanto em economizar meu dinheiro, em realmente usufruir ali de um patrimônio, né, bem construído, bem conservado. Realmente a década dos 20 foi uma década um pouco mais hedonista na minha vida. Eu compro, eu quero viver essa experiência, então eu adquiro a experiência. Meu dinheiro, ele entrava na conta e já saía. E atualmente, agora, chegando aqui na década dos 30, onde muito em breve, né, entrarei ali como uma trintona, ainda muito jovem, né, de fato, ainda tem muito tempo, né, se Deus quiser, muito tempo ainda para fazer várias coisas da minha vida, atingir novos objetivos. Eu gostaria de parar de gastar meu dinheiro e queria que ele ficasse parado, retido e rendendo. Só que para isso eu preciso modificar algumas coisas na minha vida. Eu preciso, de fato, parar de consumir com supérfluos. Eu preciso parar de enxergar o dinheiro como algo que me faz adquirir coisas e muito mais como algo que trabalha por mim. Porque no final das contas, quando eu paro para pensar, e até fazendo análises no ChatGPT, né, sobre como está a minha renda, como que as coisas estão acontecendo para mim, o ChatGPT e eu mesma também, né, percebo, nós acabamos percebendo aqui nesse trabalho em conjunto, né, ser humano, máquina, que eu acabo gastando 100% da minha renda. Vai para pagamento de contas, pagamento de cartão de crédito, acaba indo para lazer, coisas que eu quero fazer de diferente, e acaba que não sobra muita coisa para ser guardado. E eu gostaria de mudar essa perspectiva a partir de agora. Acho que 2026 e o começo dos meus 30 anos podem ser uma excelente oportunidade para que eu consiga ter uma relação diferente com o dinheiro. E eu decidi abrir esse canal no YouTube porque eu acho que é uma forma boa de manter um compromisso. Na verdade, eu nem sei se alguém vai assistir esses vídeos, mas acho que pode ser interessante ter um canal onde eu partilho experiências, nem que seja para mim mesma, né, como um diário pessoal, aonde eu paro e penso um pouco sobre como tem sido a cada mês a minha relação com o dinheiro, a minha relação com o consumo. É também uma oportunidade para que eu consiga aprender a mexer com edição de vídeo, porque eu, como professora universitária e como psicóloga, tinha prometido para os meus alunos no ano passado um curso sobre psicopatologia, mas tinha gastado muito com contrato com editor de vídeo, tive uns contratempos, não acho que esse gasto se justifique mais dentro do meu orçamento, né? Assim, o valor que os editores vinham cobrando e o tanto que eu posso pagar se eu quiser atingir os meus objetivos, acaba que esse gasto não se justifica. Então eu mesma vou finalizar a edição dos meus vídeos, eu mesma vou terminar de montar o meu curso. Então acaba que no final das contas esse canal pode ser uma excelente oportunidade para que eu mesma faça ali também os registros dos meus aprendizados financeiros, para que eu mesma aprenda a editar meus vídeos e consiga fazer as coisas da forma mais econômica possível. Acho que também um dos objetivos desse canal é entregar um pouco para o YouTube
aquilo que eu gostaria de ver na plataforma. Por mais que eu fale que eu vou editar meus vídeos, por mais que eu diga que eu seria responsável por fazer cortes e edições, o objetivo é que esses vídeos eles possuam o mínimo de cortes possível, que esses vídeos eles sejam mais como uma conversa com uma amiga, nós aqui ó, sentadas e sentados num sofazinho, né, às vezes tomando um cafezinho, conversando sobre finanças, conversando sobre como fazer com que o nosso dinheiro renda, com que nosso dinheiro trabalhe por nós, porque é como eu disse, até agora o meu dinheiro, o meu rendimento cresceu, mas eu não tenho patrimônio nesse momento. Eu não consigo ainda guardar uma parcela daquilo que eu ganho. E tudo bem, eu acho que muitas vezes, ao longo da nossa vida, a gente estabelece alguns objetivos. E a minha década dos 20, ela veio com o objetivo de usufruir, de aproveitar. Eu comprei muita roupa, eu comprei muita maquiagem, eu comi muito em restaurante, comi coisa pra caramba fora de casa. Acaba que eu comprei celular novo, eu comprei esse microfone aqui, eu comprei esse tablet aqui, eu comprei celular, né, já mencionei, comprei fone de ouvido, comprei um monte de coisa. Só que existe um momento em que a gente percebe que a nossa relação com o dinheiro, ela é muito disfuncional, ela não se sustenta a longo prazo. Afinal de contas, eu não sou rica, eu não sou detentora dos meios de produção, e se eu parar de trabalhar hoje, no mês seguinte, eu não vou ter como pagar minhas contas. O meu dinheiro, ele precisa ser organizado de modo a causar ali, né, uma sensação de segurança e me proporcionar um certo colchão de segurança que me traz uma tranquilidade de que se eu parar de trabalhar amanhã por algum acidente, por algum infortúnio da vida, eu ainda vou poder ter um tempinho para me organizar, porque eu tenho uma reserva de emergência, porque eu tenho rendimentos, porque eu tenho um dinheiro para recorrer. E atualmente eu não estou nesse conforto, apesar de ter atingido um patamar de rendimentos, de ganhos, né? É uma receita muito legal, eu não consigo fazer esse dinheiro ainda parar na minha conta e ir para investimentos. Então, eu gostaria de documentar aqui um ano em que eu não vou comprar nada que seja supérfluo. Eu quero entender qual é o impacto disso na minha vida. E, de fato, quando eu paro para observar, né, eu fiz aqui um registro de regras que eu vou compartilhar com vocês para esse ano sem compras, porque no final das contas, não é um ano sem compra nenhuma, não é um ano em que eu não vou gastar R$1, inclusive com besteira. Eu vou, tá? Mas existem regras que eu gostaria de partilhar com vocês e regras que eu vou seguir aqui e inclusive vou documentar falhas, se elas existirem, provavelmente elas existirão. Mas quando eu falo de um ano sem compras, eu digo aqui que eu não vou comprar nada além do essencial. Quando eu digo essencial, gastos essenciais incluem contas da casa, né? Então, aluguel, condomínio, luz, água, realmente assim, troca de gás de cozinha, gasolina de carro, internet também, gastos às vezes com um ou outro serviço, né, que de manutenção aqui de casa, mas também tentando ser reduzido. Depois eu vou discriminar esses gastos, né, para que vocês entendam qual foi a minha lógica na hora de escolher o que fica e o que vai embora. E aqui, né, dentro desses gastos, existe então uma parcela do meu dinheiro, né, que vai sendo reservada para eles, né, para esses gastos essenciais. E também existe aquilo que vai ser e já foi absolutamente cortado desde o dia 1º de janeiro de 2026 e um pouco antes, porque em dezembro, lá para meio de dezembro, eu já comecei a fazer coisas diferentes com o meu dinheiro, né, no sentido de, perdão, Alexa, pare. Era o cronômetro para que eu pudesse começar a gravar quando meu celular fosse efetivamente carregar, e ele já está carregado aqui agora. Perdão pela interrupção. Mas
quando a gente para pensar nessas mudanças, naquilo que foi supérfluo, que eu cortei, o maior objetivo foi cortar gastos de cartão de crédito. O meu objetivo é zerar as faturas do meu cartão de crédito, porque atualmente o meu cartão de crédito compõe 1/3 dos meus gastos. Aqui, quando a gente fala de porcentagem das coisas, né, ou então de gráficos, realmente o cartão de crédito, ele engole praticamente assim 1/3 de tudo o que eu ganho vai para cartão de crédito. O cartão de crédito precisa ir embora. Eu não aguento mais virar o mês e já ter uma fatura para pagar com coisas que eu gastei e às vezes eu nem me lembro com o que eu gastei. Seja com computador, né, que era muito importante para mim no momento da minha carreira, onde eu me tornei uma profissional que atende exclusivamente online. Muito importante mesmo, mas assim, precisava ser um computador tão caro? Será que o computador que eu comprei representava mesmo o melhor custo-benefício do mercado? Será que eu fui influenciada por marca ou então pelo design do computador e muito menos por aquilo que ele consegue entregar de forma absoluta em termos de velocidade, de processamento? Será que eu cheguei a questionar quem entendia do assunto ou será que eu só fui ali pelo que eu queria, por aquilo que me deixou fixada, né? Basicamente, eu só fui lá e comprei o que eu achei bonito, o que parecia que era legal por reviews, resenhas, mas eu não perguntei pra ninguém, eu não fiz uma pesquisa de mercado, eu só peguei o meu dinheiro e entreguei ali e parcelei aquilo tudo e uma fatura que pesa até hoje no meu cartão. Eu me enrolei ali, né, com academias das quais eu me desmatriculei, porque eu me matriculei por impulso. Eu sou uma pessoa muito impulsiva e tenho tentado aprender a lidar com esses impulsos, porque às vezes, eu não sei se vocês sentem isso, às vezes eu fico fixada numa coisa e eu penso, eu quero aquilo e ponto. E às vezes eu me sinto cega pelos meus desejos de consumo. Então, aqui nesse canal, eu quero falar muito sobre a minha relação com o consumo e sobre como às vezes eu não penso. Às vezes eu só quero, eu foco naquilo, eu fico vidrada, eu fico cega para outras possibilidades e possibilidades que poderiam representar um melhor custo-benefício. Eu vou e compro. E assim, não precisava ser desse jeito. E hoje eu lido no meu cartão de crédito com uma bola de neve que é resultado de anos de falta de educação financeira. Quando eu era mais nova, né, pré-adolescente, criança, eu vivi num contexto de uma cidade que não tem muita coisa para fazer. Aqui em Brasília, a gente tem o quê? Parque para ir, né? E eu tinha um pouco de medo de inseto, medo de natureza e acabava gostando muito mais de ir para shopping, né? Eu sempre fui uma criança também, uma pré-adolescente muito alérgica, então eu vou pro meio do mato, eu fico toda me coçando, né? Tem parque, tem trilha para fazer, tem cachoeira, mas então realmente acabava não sendo algo que me apetecia assim quando eu era criança e pré-adolescente. Eu gostava de shopping. O shopping era o lugar onde eu me conectava com as pessoas, com as minhas amigas. Pra onde que a gente vai? Vamos pro shopping. A gente ia com a minha mãe, com a minha família. Pra onde que a gente vai? Final de semana era no shopping. A gente estudava a semana inteira. Meus pais trabalhavam a semana inteira. Eu e minhas amigas estudávamos a semana inteira. No fim de semana, nosso lazer era no shopping. Então, o shopping, ele virou ali como se fosse uma não sei, assim, né? Um lugar quase sagrado de lazer, de conexão. Então, eu com as minhas amigas, eu com a minha família, a gente se divertia olhando a arara, né? De loja de departamento. A gente se divertia tomando sorvete, experimentando sabores diferentes. A gente se divertia ali indo no cinema e gastando sem nem olhar com o quê. Porque realmente era muito divertido olhar uma roupa, levar aquele monte de roupa para dentro do provador, né, da loja de departamento, ficar desfilando ali, perguntando, amiga, o que você acha? Ou mãe, o que você acha? E minha mãe dizia, tá linda, minha filha. E eu me sentia amada, eu me sentia valorizada. Eu via ali, né, e eu via que a compra, o processo de escolher o que comprar, o processo de
escolher uma roupa, de ver as pessoas elogiando, de imaginar quem eu seria com aquela roupa, né? Imaginar uma personagem ali, toda estilosa, toda descolada, as experiências que eu viria a viver, ilusórias, porque muitas vezes a roupa ficava só guardada no fundo do meu armário e pronto, né? Eu nunca chegava a viver experiências com aquela roupa em si, ou com aquela maquiagem em si, ou com aquele perfume em si, que dava a impressão que quando eu comprasse aquele perfume, aquela essência me transformaria na pessoa que eu queria ser. Basicamente uma grande ilusão, né? No final das contas, aquilo tudo ficava no fundo do armário, mas naquele momento, dentro do shopping, era como se eu vivesse ali, não só um momento de muita conexão com pessoas que eu amava muito, e a gente não tinha muito o que fazer, a não ser ir pra shopping, mas também eu entrava em contato com versões minhas que eu gostaria que fossem reais, e ao comprar, eu achava que eu estava comprando novas versões de mim mesma. Então, eu sempre fui uma adolescente meio tímida, meio esquisita, e eu achava que se eu comprasse aquela roupa descolada, tudo ia mudar, mas no final das contas não era bem assim, mas o gasto existia, e gastos muito altos existiam, e às vezes gastos com dinheiro que nem era meu, porque o cartão de crédito, ele é um mecanismo de intermédio entre você e o banco, onde o banco empresta seu dinheiro. Então, empresta dinheiro para você, né? Perdão. Então, desde que eu tive o meu primeiro cartão de crédito, eu sempre enxerguei o cartão de crédito como uma extensão da minha bolsa de estudos. Eu sempre enxerguei o cartão de crédito como uma extensão do meu salário, a partir do momento em que eu comecei a ganhar, né, um salário. Então, eu entendia aquele cartão de crédito ali como algo que era meu. Aquele dinheiro do cartão, o limite do cartão de crédito, ele é meu. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. É como se eu ganhasse a mais, né? Porque eu contava o valor da minha bolsa de estudos, ou então o valor ali, né, do meu salário, acrescido ao valor do limite do cartão. Então eu achava que tudo aquilo ali era meu e que o mundo, né, dos gastos, ele não tinha limites. Na verdade, o limite era o limite do cartão. Mas assim que o mês virava e eu pagava aquela fatura, eu já entendia aquele limite aberto como uma nova extensão do meu salário. Eu tive uma relação muito disfuncional com cartão de crédito. E eu pago até hoje, com quase 30 anos, faturas sobre as quais eu não me recordo muito bem do que se tratavam. A fatura do meu cartão, ela é uma bola de neve que diz respeito a anos atrás da minha vida, né? E essa bola de neve, ela percorreu toda essa década e eu nunca consegui me livrar dela. E eu espero que nesse ano eu consiga chegar a esse momento de zerar a fatura desse cartão. São 2 cartões, né? Zerar a fatura desses cartões. Acabar com esses gastos supérfluos. Então, mudanças que eu fiz e que eu vou relatar para vocês, né, como que elas vão seguir, como que eu vou me sentindo, né, em próximos vídeos. Mas eu fiz algumas mudanças aqui, aonde eu tirei completamente do meu celular, estão apagados os seguintes aplicativos. Eu apaguei o aplicativo da Shopee, eu apaguei o aplicativo da Amazon, eu apaguei o aplicativo do Mercado Livre e o mais importante de todos, eu apaguei o aplicativo do iFood, tá? De todos esses gastos de cartão de crédito, atualmente a maior porrada que eu levo no meu cartão de crédito é com iFood. Às vezes eu chego em casa muito cansada e por uma falta de planejamento, porque eu não cozinhei antes, nem eu e nem meu marido, muitas vezes, a gente acabava recorrendo a iFood, a gente acabava recorrendo ali a comidas prontas, a entrega, a delivery. Está apagado o aplicativo do iFood da minha vida, porque muitas vezes quando a gente vai vendo ali como o iFood funciona na nossa vida, existem taxas muito abusivas, né, de entrega parceira, de aluguel ali daquele espaço do restaurante no aplicativo, acaba saindo muito mais caro. Eu me recuso a pedir delivery, eu vou me virar para poder ter comida em casa ou então me planejar para sair, comer na rua em alguns momentos, né, do meu mês. Mas no final das contas, eu
tenho roupas o suficiente, eu tenho comida o suficiente em casa, eu só preciso fazer, me planejar, eu não preciso de mais nada. Eu tenho sapatos o suficiente, eu tenho maquiagem o suficiente e eu me comprometo a usar essas coisas até o final e só realizar trocas caso essas coisas se desgastem em absoluto. Eu pretendo também, eu tenho aqui, né, um registro de coisas que eu vou fazer, né? Um instante. Eu pretendo também, pronto, já me atualizei aqui na minha colinha. Eu pretendo também manter algumas coisas que já são verdade na minha vida. Por exemplo, coisas que trazem muitos gastos, mas que eu não faço, porque acaba que você fica meio refém de um processo de manutenção daqueles gastos, como, por exemplo, gastos de beleza. Eu não faço manutenção de cílios, eu não faço extensão de unhas, eu mesma pinto minhas unhas em casa, eu não vou ao salão, a não ser que seja para cortar o cabelo, e já tem um bom tempo que eu não corto o meu cabelo e não pretendo cortar por muito mais tempo, eu gosto dele comprido assim. Não gasto com produtos de skincare, basicamente a minha skincare é um sabão pro rosto, que eu uso uma vez por dia, de 2 a 1 vez por dia, dependendo do quão oleoso tá meu rosto, e depois passo um creme básico que eu uso pro rosto e pro corpo, né, creme ali estilo Cetaphil e CeraVe da vida, e também não gasto com estéticas em geral, por exemplo, preenchimento, harmonização facial. Todas essas coisas exigem uma certa manutenção, a manutenção de uma skincare muito cara, que se prolonga ali por muito tempo, manutenção de unhas, que eu não sei quanto tá, mas na vez que eu experimentei fazer unhas de gel ou extensão de unhas, eu não gostei do processo de manutenção, porque eu me sentia refém de ter que voltar ao salão. Então, assim, era ali um gasto de uns R$300 no começo, né, para poder colocar as fibras ali na sua mão, passar o gel, e depois você tinha que ficar retornando ao salão. Minha unha cresce muito rápido, eu tinha que voltar ali de 2 a 3 semanas para gastar mais 100 e poucos reais. Acabava que era um gasto muito grande na minha vida. Eu não quero fazer esse gasto, acho que nada justifica um gasto com unha nesse momento da minha vida ou em qualquer outro momento. Para mim nunca foi algo que fez sentido. Porque, afinal de contas, a minha unha, ela já é saudável, eu já consigo pintar minhas unhas em casa, eu pinto bem as minhas unhas, né? Foi um processo de que exigiu ali, claro, né, uma curva de aprendizado, mas eu pinto bem as minhas unhas, eu cuido bem do meu cabelo, eu não preciso que outra pessoa cuide do meu cabelo. Meu cabelo, ele tem aqui, né, um aspecto ondulado, em alguns pontos ele é de fato cacheado, né, assim, mas é um cabelo um pouco mais mestiço, assim, né, onde em alguns pontos ele é liso, alguns pontos ele é mais cacheado, em outros pontos ele é ondulado, e me incomodava muito quando eu era criança e adolescente. Então, adolescente eu gastei muito tempo no salão, gastando com escova, flertando ali com relaxamento de cabelo, e eu precisava ir ao salão por diversas vezes. E estando lá no salão, já aproveitava e fazia uma unhazinha, ia na manicure, fazia, às vezes, experimentava ali uma extensão, um gel na unha. Hoje em dia, adulta, eu já não sinto que esses gastos se justificam. Eu aprendi a lidar muito bem com o meu próprio cabelo, com as minhas próprias unhas. Eu não faço sobrancelhas. O crescimento natural das minhas sobrancelhas não me incomoda. É claro, né? Elas podem até se juntar um pouquinho aqui, né? Eu sou uma pessoa que tem bastante... eu tenho muitos pelos corporais, assim. Acho que isso fala um pouco até da minha ascendência genética, que a minha família, ela é uma família que tem muitos pelos corporais, mas eu aprendi que isso não me incomoda. Era muito mais uma pressão externa do que um gasto que eu queria ter, né? Efetivamente, não me incomodava. O que me incomodava eram os comentários de outras pessoas. Tendo ali um gasto que eu considero, sim, muito relevante, que foi um gasto com terapia, eu aprendi que, de fato, para mim, os pelos do meu corpo não são algo que me incomoda, e se incomoda aos outros, ali de fato é um problema que os outros precisam tratar nas próprias terapias. Eu não vou gastar o meu dinheiro para trazer conforto para outras pessoas em relação ao meu próprio corpo.
Então, por conta disso, eu não gasto com sobrancelha, com depilação, tudo que me incomoda em termos de crescimento de pelos, assim, eu faço na minha própria casa. Também já tive gastos muito grandes com massagem. Eu adoro fazer massagem, mas eu não acho que esse gasto se justifica nesse momento da minha vida. Não é algo que eu vou morrer se eu não fizer. Então eu dei uma pausa. Eu tinha muitos gastos também com alimentações muito específicas, suplementação esportiva. Eu tinha um interesse de competir, inclusive no fisiculturismo. Isso foi uma coisa que eu não quero mais, não tenho interesse, porque no final das contas era um gasto financeiro que também não se justificava na minha vida. Quando você não é um atleta pró, você precisa basicamente gastar para competir. Quando eu tentei competir e comecei a preparação, eu senti meu corpo basicamente morrendo. Então, era uma preparação com muitas privações. Eu entendi que aquilo não era para mim. Eu senti meu corpo definhando, coitado, sozinho ali. E eu ainda gastando para definhar o meu corpo, então eu não gostei, não foi para mim. E também acaba que eu não tenho gastos ali hoje em dia também com maquiagem. Como eu comentei, eu já comprei muita maquiagem na minha vida, mas depois ali dos 25 pra frente, eu só uso batom e um rímel e um gel de sobrancelhas. E hoje em dia eu tenho 2 batons, né? Um total de 2 batons que eu vou usar até o final. Um deles é esse que eu tô usando aqui nesse vídeo, que são 2 batons bem de cor de boca mesmo, né? Pro dia a dia, fazem com que eu me sinta muito bem. Um gelzinho de sobrancelhas, né? O último eu usei até o final. Esperei o produto ele acabar mesmo e agora eu comprei outro. E também um rímel que eu comprei, assim, e todos eles de uma marca, tanto o gel de sobrancelha quanto o rímel, marcas que eu considero ali de um excelente custo-benefício, né, que é a Vizela. Eu não recebo patrocínio de nenhum tipo de marca nesse sentido, e também vou raramente mencionar marcas aqui para vocês, porque também não é o meu objetivo influenciar ninguém a comprar nada. Na verdade, aqui, o objetivo é que a gente repense a nossa relação com o consumo, no sentido de reduzir essa relação de reduzir, assim, relações excessivas com o consumo. Mas, atualmente, eu tenho esses 2 produtos, né? Assim, um rímel, um gel de sobrancelhas e 2 batons. Eu comprava muito brinco, porque eu amo brinco. Comprava muito armação de óculos, porque eu amo armação de óculos. Eu tenho uma paixão por armações de óculos, mas agora também estou num processo mais terapêutico, assim, que eu impus a mim mesma, que é, de fato, vender as minhas armações de óculos, ficar com 2 armações de óculos, essa aqui, que é a minha armação decidida ali como armação de dia a dia, de sair pra rua, de trabalhar, e uma outra armação de óculos que ela é mais tortinha, assim, ela tem um modelo que eu não acho que me valoriza tanto, que é uma armação de óculos que eu gosto de usar pra ler deitada. Então eu deito pra dormir, e eu gosto de ler um pouco antes de dormir, então eu deito de lado, e a armação do óculos ela fica toda torta, assim, mas é um óculos que ele é robusto, ele já é tortinho, ele sempre foi tortinho, eu não me importo, assim, de deitar de lado com essa armação de óculos, que esse óculos fique um pouco empenado. Ali ele fica do lado da cabeceira da minha cama para que eu consiga ler, né? E ali ele cumpre a função dele. Mas eu gastei muito com óculos já na minha vida. Eu vou, em vídeos diferentes, assim, comentar sobre o papel de cada um desses gastos, né? E da minha relação com o consumo, e de cada uma, do objetivo afetivo de cada uma desses gastos na minha vida. Mas, assim, atualmente eu tenho passado por um processo muito curativo de usar coisas que eu já tenho, entender que é muito mais sobre ser do que sobre ter, que não são objetos que eu compro que vão me fazer com que eu me torne a mulher que eu quero ser. Muito pelo contrário, às vezes eu compro achando que eu tô comprando ali a ilusão de uma personalidade nova, que eu tô sarando alguma insegurança, e na verdade é um comportamento absolutamente contraproducente, porque me afasta muito, na verdade, da mulher que eu quero ser, que é uma mulher com uma segurança financeira. Pra mim, atualmente, na década dos 30 da minha vida, eu acredito que eu valorizo muito mais a segurança e estabilidade do que qualquer coisa. Eu não quero
quero mais gastar indiscriminadamente. Eu não sou rica, como eu comentei, eu não sou detentora dos meios de produção. Se eu parar de trabalhar hoje, amanhã eu já não tenho mais com o que me sustentar e também vai ser um Deus nos acuda para que eu consiga encontrar uma nova fonte de renda para viver de pagar fatura de cartão de crédito e pagar as contas. Eu não quero mais viver disso assim, né? Eu não quero mais viver assim. Eu preciso de uma segurança financeira. Então, eu te convido, caso você goste de um canal com vídeos longos, caso você goste de elucubrações sobre a vida, sobre consumo, sobre como já usar as coisas que a gente tem, sobre um ano de não compras ou de compras bem reduzidas, talvez você tire alguma coisa de me acompanhar. Se ninguém me acompanhar no final das contas, eu acho que eu sou muito afeita a monólogos no final das contas. Eu acho que eles me ajudam a organizar os meus pensamentos. Minha terapia semanal, ela só dura 50 minutos e eu acho que ela não é suficiente para que eu aborde todos os temas que eu gostaria, então eu resolvi, como parte de um projeto terapêutico, também abrir esse canal aqui no YouTube. E se você gosta de um canal também, de canais que sejam mais silenciosos, só um bate-papo, sem muitos cortes, sem muitas edições que são violentas ali pro nosso cérebro, né, que obrigam a gente a processar muitas coisas ao mesmo tempo, talvez você tire alguma coisa desse espaço aqui. Para finalizar, eu acho que pode valer a pena também mencionar como eu vou lidar com meus gastos supérfluos, tá? Eu separei um total de R$ 200 por mês para lidar com aquilo que eu chamo de miscelâneas, tá? Então, recapitulando, eu vou gastar sim ao longo de 2026, mas com coisas que eu considero absolutamente essenciais, então gastos com a casa, contas domésticas, né? Saúde, eu esqueci de mencionar também, gastos com médico, gastos com medicação, plano de saúde, gastos também ali, né, com reparos, né, se eles forem necessários e absolutamente essenciais, e se eu não tiver como substituir aquilo por outra coisa que eu já tenho em casa. Então, por exemplo, vamos supor que essa calça rasgue, mas eu tenho várias outras calças em casa, então não justifica um novo gasto com calça, porque eu já tenho outras calças, então não tem por que eu comprar outra calça exatamente igual a essa. Então eu vou substituir com algo que eu tenho em casa, mas, por exemplo, se eu tivesse uma calça, eu preciso de calça para trabalhar, então eu teria que comprar outra calça. Mas fora isso, fora esses reparos, né, quando o mês começa, eu vou imediatamente pagar a mim mesma os meus objetivos de investimento. Então, atualmente, eu estou fazendo um investimento, né? Iniciei um investimento em aposentadoria, investindo no LCA. Existe também um investimento ali, que é um investimento de reserva de emergência, que é no CBD, um CBD onde eu consigo resgatar imediatamente esse dinheiro caso eu precise para alguma emergência. E tenho também um 13º, como eu sou uma trabalhadora autônoma, eu preciso fazer o meu 13º, e esse é o primeiro ano onde eu estou fazendo o meu 13º desde o primeiro mês. Eu nunca fiz um 13º para mim mesma, sempre me organizei do jeito que dava, fazendo ali a minha matemática de pessoa que não entende nada de matemática. Eu tenho certeza que nas férias eu vou dar um jeito. Eu sempre dei, mas a que custo, né? Usando cartão de crédito, pedindo dinheiro emprestado. Eu não quero mais viver essa vida. Então, a partir de janeiro agora, eu estou começando todas essas coisinhas do zero. Aposentadoria, 13º e também ali uma reserva de emergência. E também tenho separado ali por mês uma quantia de R$ 200 para gastar no que eu quiser. Se esses R$ 200, né, eles não forem absolutamente gastos, eles se tornam cumulativos para o mês seguinte, onde eu também vou economizar R$ 200. O que entra, né, nesses R$ 200? Vamos lá. É uma categoria que eu chamei de miscelâneas, né? Assim, de coisas variadas, gastos variados, e miscelâneas arbitrárias, onde eu gasto com o que eu quiser, com o que eu tiver afim, se eu quiser gastar. Roupas, armação de óculos, se eu quiser e se eu conseguir economizar dinheiro suficiente para poder comprar uma armação de óculos, o que vai me fazer pensar muito, imagino eu. Comer fora, então comer em restaurantes, né? Qualquer comida que não seja uma comida aqui de casa, eu vou
deduzir desses R$ 200 que eu separei para gastar, né, ali com processos variados. Vou também botar nesses R$ 200 qualquer gasto que eu tenha com necessidade de auxílio de um editor de vídeos, né? Como eu comentei, eu tenho vários processos parados que eu gostaria de avançar esse ano, inclusive com cursos, né, de psicopatologia, que é a matéria que eu ministro nas instituições, né, de ensino. Então, eu preciso editar alguns vídeos para poder lançar meu curso. Eu quero fazer isso sozinha, sem gastar. Mas se eu não conseguir, se eu precisar da ajuda de alguém, porque eu quero que saia esse ano, era para ter saído no meio do ano passado, mas eu não consegui, porque eu não estava com tempo para aprender a editar sozinha, depois que eu dispensei a edição de vídeo profissional. Se eu não conseguir, esses gastos, eles vão ser deduzidos desses gastos de miscelâneas também. Gasto com maquiagem, perfume, gastos com sapatos, se eu quiser comprar sapatos, gastos ali com o que mais? Gastos com livros também, se eu quiser outro livro que não seja esses que eu já tenho aqui, que eu tenho um monte de livro para ler, tenho uma pilha de livros para ler e eu seguia comprando livros. Então, esses gastos todos vão sendo deduzidos dessas miscelâneas, tá? Por exemplo, também, o exemplo da calça rasgada. Se essa calça aqui rasgar e eu quiser exatamente outra igual, mesmo já tendo outras calças, aí sim esses gastos serão deduzidos das miscelâneas, tá? Então, por conta disso, eu tenho ali esse montante de R$ 200 que eu vou reservar para mim por mês, para que eu possa, de fato, gastar com o que eu quiser. E se eu quiser algo que custe mais de R$ 200, eu vou precisar esperar para economizar esse dinheiro. Então, é mais ou menos por aí o meu plano. Deixa eu verificar se tem mais alguma coisa que eu queria falar com vocês. Sim. Eu já falei que eu ia finalizar esse vídeo há muito tempo atrás, mas eu gostaria também de trazer mais um dado, que é o fato de que eu vou organizar as minhas finanças de forma trimestral. Os bancos, eles se organizam de forma trimestral, segundo o que eu pesquisei e o que eu observei ali, e eu também vou me organizar de forma trimestral. O projeto de compras reduzidíssimas, ele vai se estender até o final de 2026, mas para que eu consiga deixar as metas mais palpáveis, eu estou transformando essa grande meta, né? Eu estou dividindo essa grande meta em submetas trimestrais. Então, nesse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, o meu objetivo absoluto é liquidar o meu cartão de crédito. Eu tenho faturas grandes em janeiro, fevereiro e março. E depois que elas estiverem liquidadas, essas 3 primeiras faturas do ano, eu vou ter uma folga muito grande do meu cartão de crédito. E o meu desafio agora vai ser não fazer novas parcelas, né? Outros compromissos via cartão de crédito. Vai ser, de fato, refletir sobre consumo. Eu vou fazer aniversário em fevereiro, às vezes priorizar pedidos de coisas que eu gostaria de comprar, mas não posso devido a esse meu ano mais restritivo. Então, às vezes, pedir para que alguém me dê algum presente nesse sentido, né? De coisas que estariam ali na minha lista de desejos. Eu não faço mais lista de desejos, eu não fico mais navegando, né, por sites de compras. Uma coisa que é muito importante é que a gente precisa conversar, e eu estarei disponível aqui para a gente conversar bastante a respeito do nosso emocional, o impacto das nossas emoções e crenças sobre nós mesmas e sobre o mundo e sobre as pessoas ao nosso redor e sobre o nosso futuro nos nossos hábitos de consumo. Como nós fomos criados em relação ao consumo? Quem a gente acredita que quando a gente consome muito e quando a gente não consome nada? Quais são as inseguranças, medos, ansiedades que podem ser ativadas quando a gente consome pouco, quando a gente não atinge parâmetros de consumo que a gente gostaria, quando a gente diz não para nós mesmas? São coisas sobre as quais eu gostaria de conversar bastante, ou então pelo menos monologar aqui no meu canal, se ninguém assistir, mas são coisas pra gente pensar a partir desse primeiro trimestre desse meu ano sem compras, tá? Ou de compras reduzidas, se a gente for levar ao pé da letra o que significa, porque é impossível não gastar nesse mundo de hoje, mas a gente vai tentar passar um ano com gastos conscientes, tá? Vejo vocês nos próximos vídeos, buscarei, né, trazer relatos
relatos a respeito de desafios que eu tive, a observações psicológicas sobre compras, me tendo aqui como sujeito de pesquisa, de estudo de caso, e vejo vocês por aí, tá bom? Se vocês assistiram, me contem. Se ninguém viu, Júlia, eu mesma, te vejo aí no próximo relato. E até mais, viu, gente? Beijo, até a próxima.